bom dia, povo abençoado. Bem-vindo à nossa live Café com o Presidente. Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Bem-vindos mais uma live Café com o Presidente, diretamente de Bogotá. Bom dia, Claudinei. Bom dia, Cíntia. Bom dia, meu povo. Estava com saudade de vocês. Bom dia, bom dia, bom dia. Bem-vinda, Larissa. Bom dia, Marília. Bom dia, bom dia, bom dia. Já tá. Meu Hype Drink que tá maior agora, ó. Olha o tamanho do Hype Drink. Buenos dias. A live vai ser em espanhol hoje, hein? Bom dia, Raulino. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Bem-vindo à nossa live Café com o Presidente. Bom dia, bom dia, bom dia. E aqui tá frio, hein? 9 graus agora. 9 graus. Bom dia, Jairo. Bom dia, Mariano. Bom dia, meu povo. Estamos chegando para nossa live. Live no horário especial hoje, hein? Aqui ainda aqui tá chegando 8 horas da manhã. Bom dia, Madiana Lobão. Estou te aguardando aqui em Bogotá, hein? Bom dia, bom dia, bom dia. Já tomou seu Hype Drink hoje? Bom dia, Josi. Bom dia, bom dia, bom dia, Fiorito. Bom dia, galerinha. 8 horas em ponto, 8 horas daqui, né? 10 horas em ponto a gente começa a nossa live. 10 horas em ponto. Você já pegou? Olha o tamanho do meu Hype Drink hoje, ó. Olha o tamanhozão. Aqui foi uma garrafa de 1 litro. Já treinei hoje. E agora vamos começar a nossa live. Espero que a gente faça uma live bem rápida hoje. Bom dia, Cíntia já está em Bogotá desde... Rapaz, Cíntia, por que você não encontrou com a gente ainda, Cíntia? Por que você já não está dando rolê aqui com a gente? Galerinha, sejam todos bem-vindos. Madiana Lobão também já está em Bogotá. Muito bem, galerinha. Eu quis fazer a live nesse horário de 10 horas, né? Aí do Brasil, porque é um horário que os espaços estão com um movimento menor, né? E aqui são 8 horas. Eu já treinei, já fui tomar café com a galera da Herbalife que já chegou essa madrugada. Então aqui vamos fazer a nossa live. E se a live for menos de 1 hora, melhor ainda para todo mundo aí, beleza? Mas hoje eu queria falar sobre o poder da ação na nossa vida. Mas antes eu queria começar, a gente começa sempre com um texto bíblico, tá? E o texto bíblico que a gente vai falar hoje, ele tá lá no livro de Daniel, né? Quem não sabe quem é o profeta Daniel foi alguém que ele era uma pessoa estudada, era um líder já na tribo dele, e ele foi feito escravo, né? E Daniel tem uma passagem muito forte de fé, né? E a passagem bíblica hoje está no livro de Daniel, capítulo 2, versículos 20 e 21. E o que Daniel diz para mim e para você? Bem-vinda, Valéria! Daniel 20 e 21 diz para mim e para você o seguinte, diz o seguinte: louvado seja o nome de Deus para todos sempre, a sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as estações e destrona reis e estabelece reis. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. O que essa passagem bíblica diz para mim e para você? Deixa eu dizer uma coisa aqui. O profeta Daniel, né, ele teve aquela história de Daniel lá sobre a cova dos leões, teve Daniel na fornalha, né? E Daniel, ele recebeu essa mensagem aí de Deus e ele fala sobre o que Deus é, que Deus é soberano, Deus é poderoso, Ele pode fazer o que Ele quiser, né? Então a gente precisa acreditar nisso, a gente precisa às vezes na correria do dia a dia, a gente acaba esquecendo do poder que Deus tem, o que Ele pode e o que Ele não pode fazer, né? Não que Ele não pode, o que Ele pode e o que Ele quer fazer, né? E a gente jamais pode duvidar de que tudo que acontece na nossa vida
foi Deus que planejou pra gente. Mesmo as coisas que dão erradas, porque Ele planejou pra gente. Porque Ele sabe que essa é a melhor coisa para mim e para você. Não sei como você está vivendo hoje, não sei que circunstâncias que você está passando, mas às vezes a vida diz não pra gente, mas Deus está dizendo sim, sabia? Então eu queria que você entendesse agora, não sei o que você está vivendo agora, mas que você entendesse que às vezes alguém, uma situação, umas circunstâncias disse não para você, não aprovou aquilo que você queria, fez com que você tivesse um resultado diferente, mas às vezes foi um não da vida, um não de alguém, mas foi um sim de Deus para te livrar, quem sabe, de uma situação, de um mal pior, né? Eu queria que você saísse dessa live hoje acreditando que você vai viver o melhor de Deus na sua vida ainda. Tem tanta coisa boa que vai acontecer na sua vida, mas a gente precisa acreditar nisso, a gente precisa tomar posse disso, e a gente precisa viver isso no dia a dia, né? Eu queria que você entendesse, como fala aí o livro de Samuel, né, de Daniel, que Deus tem poder para mudar as estações. Independente do que você está vivendo hoje, essa estação que você está vivendo, ela pode ser mudada, ela pode ser melhorada totalmente. Gente, eu quero que você entenda que Deus, Ele pode acrescentar mais anos à nossa vida, né? Se for da vontade dEle, né? E às vezes a gente não tem essa crença disso aí, do poder que Ele tem na minha vida e tem na sua vida. Uma coisa eu quero que você, pra gente encerrando essa primeira parte da nossa live aqui, né? A gente entrar no nosso tema, eu queria que você lembrasse que esse Deus soberano, que Ele pode mudar as estações. Você sabe que às vezes o dia pode estar quente e Ele pode fazer com que o dia fique frio, ou o dia pode estar muito frio no inverno e Ele faça que tenha um dia quente. Eu estou em Bogotá desde domingo, né? E aqui em Bogotá, galera, agora, por exemplo, eu estou aqui de bermuda, que eu fui fazer caminhada, né? Eu fui para academia, eu disse aqui, mas eu estou vendo o pessoal andar na rua aqui, ó. A rua está bem aqui atrás de mim, as pessoas estão passando lá na rua, ó. Tá todo mundo agasalhado, mas ontem eu saí agasalhado, só que uma hora fez calor. Então, ou seja, é importante você entender que Ele pode mudar as estações. Bom dia, Magro Vieira, como que tá aí as praias aí da Colômbia? Deus, Ele é poderoso para abrir mares. A gente tem passagens bíblicas para multiplicar, para fazer pessoas ressuscitar, para prover, devolver vidas aos mortos. A gente já tem passagens bíblicas, né? A gente precisa lembrar dessa revelação de Daniel, para mim, para você, recordar que Deus, Ele nos criou para todas as coisas, porque Ele que criou tudo, né? Então, para a gente finalizar, confie no poder de Deus, entregue-se a Ele e acredita, o impossível vai acontecer na sua vida. Enquanto a fé, anota aí, enquanto a fé em Deus, há esperança. Galera, hoje é a nossa live de número 1102. Ontem nós não fizemos lives, que eu pensei que eu ia estar... Luciano Goulart, me diz aí como está Santo Andrés. Tem uma galerinha da Herbalife que foi para São Andrés, tem outra galerinha que foi para Cartagena. Os pobres vieram aqui para Bogotá, né? Tem todo quanto é tipo de nível aqui. Mas hoje é a nossa live de número 1102. Olha a galerinha lá, tem gente dentro do avião. Gente dentro do avião vindo para cá. Então sejam todos bem-vindos para quem está chegando. Aproveita que quem chegou antes já tem algumas dicas para dar, né? Sobre troca de câmbio, sobre lugares para ir. Os melhores passeios. Então, a gente começa sempre com uma frase do dia, não é porque a gente está fora do Brasil, porque a gente está em Bogotá hoje, que a gente não vai ter frase do dia. Anota aí para quem gosta de frase do dia é para você vivê-la, para você declarar e para você compartilhar. E a frase do dia diz o seguinte: não tente controlar a situação, controle sua reação diante dela. Vou repetir, não tente controlar a situação, controle a sua reação diante dela. Galera, vai acontecer coisas na nossa vida que o mais importante é quando elas acontecem, é como a gente reage ao que acontece. Você vai chegar no topo, você vai ser uma pessoa bem-sucedida, não é pelo que acontece na sua vida, mas é como você reage ao que acontece na sua vida. E é disso que eu queria usar essa live de hoje, tá? Para a gente falar sobre a importância da ação na nossa vida. E eu sei que tem uma galerinha aqui que está assistindo live comigo já há mais de 3 anos, tá? A gente vai completar lives agora em agosto, a gente completa 4 anos de live. E tem muita gente aqui nessas lives que já poderiam estar num nível diferente.
E por que a maioria das pessoas às vezes não estão num nível diferente? É porque às vezes as pessoas elas têm o conhecimento, mas elas não colocam ele em prática. E o foco da live de hoje, o que eu quero pegar esses minutos que a gente vai estar aqui junto, é falar do poder da ação, tá? Gente, deixa eu dizer para você, tem um livro chamado As 4 Disciplinas da Execução. Se eu não me engano, esse é o livro, tá? Herbalife até fez um treinamento sobre ele aí. Esse livro fala o seguinte: você pode ter uma estratégia 10, e se você tem uma ação 7, você vai ter um resultado. Agora, você pode ter uma estratégia 5 e você tiver uma ação 10, você vai ter muito mais resultados. Então, ou seja, a estratégia é importante, a estratégia é importante, mas mais importante do que a estratégia é a ação, né? E tem muita gente que está nessa live aqui, que assiste live todos os dias e as coisas não estão acontecendo. E hoje eu queria pegar essa live aqui para a gente falar rapidamente aqui de alguns pontos que são fundamentais da ação nos resultados. Gente, a ação nos resultados que a gente quer ter é fundamental. Eu quero usar essa live agora, trazer alguns pontos chaves que, se você começar a colocar esses pontos chaves a partir de hoje, você pode mudar o cenário da sua vida. Você pode ter resultados diferentes daqui para o final do ano ainda. Então, mas deixa aqui para as pessoas que estão me perguntando aqui, deixa eu falar para vocês, a gente chegou aqui no domingo, tá? Chegamos domingo aqui, era 5 da manhã, até chegar no aeroporto, a minha mulher já acordou, já tá mandando mensagem para mim aqui pelo WhatsApp. Chegamos aqui no domingo a gente foi para uma feira chamada Usaquém. Uma pena que essa feira só tem no domingo, então quem não chegou no domingo agora não vai conseguir ver no próximo, porque no próximo domingo nós temos evento, né? Então, nós fomos para a feira de Usaquém. A vantagem de nós chegamos antes, galera, é que muita gente fica perguntando: posso entrar com tablete? Posso entrar com produtos da Herbalife? Os produtos têm que ir fechado? Qual que é o melhor lugar para trocar fazer o câmbio, né? Trocar dólar ou real por peso? Então, essa é uma das vantagens de quem chega antes, né? Conhece lugares que, por exemplo, tem uma galera que está chegando, chegou hoje uma galera muito grande hoje, né? Mas não vai dar para visitar todos os lugares. Então, deixa eu dar uma dica para você. Você que trabalha com Herbalife, você que trabalha com qualquer outra atividade que está assistindo essa live, quando você for assistir um treinamento aí, quando você for viajar para fazer um treinamento, um curso, a minha dica que eu dou, o mais caro quando você vai fazer uma viagem, o mais caro é a passagem aérea, tá? Hospedagem e às vezes o que você gasta lá é o mínimo. Então a minha dica é que vá antes. Vá antes para você conhecer a cidade, os pontos turísticos, né? Para tirar muita foto, para mostrar, inspirar as pessoas pelo seu estilo de vida. Lembra aí, Herbalife não é só dinheiro, Herbalife não é só saúde, Herbalife é estilo de vida. E a pergunta é: o seu trabalho hoje te proporciona estilo de vida? Então aí no domingo a gente fez esse tour nessa feira. Depois fomos num shopping também, que a Tati queria ver um negócio num shopping. Ontem nós fomos fazer um passeio turístico lá no centro da cidade, no centro histórico, na região dos museus, numa praça chamada Praça Bolívar, que é a principal praça aqui de Bogotá. Depois nós fomos num lugar, não sei se vocês viram aí, galera, nos stories, um local chamado Montserrat. É o lugar mais alto que tem em Bogotá, que você avista toda a cidade. Um lugar maravilhoso. A gente subiu num trenzinho chamado funicular e voltamos num teleférico. Galera, coisa maravilhosa, coisa de sonho. Dá medo, é lógico que dá medo, né? Você fala assim: nossa, mãe, trabalhei a vida inteira para chegar onde cheguei. Imagina se esse trem cai daqui agora, né? Se esse negócio desce, esse negócio não para. Mas é cheio de segurança, né? Mas ontem a gente fez esse passeio lá em Montserrat. E depois ainda eu fui conhecer um espaço Vida Saudável aqui de uma presidente chamada Andréia Varela, beleza? Então, ontem foi um dia maravilhoso, mas nós estamos apenas começando. Hoje eu estou entusiasmado, porque quando acabar a live aqui, eu vou preparar um treinamento aqui, porque hoje galera, eu sabia que eu vinha para Bogotá e eu queria falar disso aqui agora pra gente, tá? Exatamente as 4 disciplinas da execução. O livro é esse mesmo. Deixa eu dizer uma coisinha para vocês. E às vezes a gente tem algo grande na mão e às vezes a gente não dá valor porque a gente tem, tá? Eu mesmo, presidente da Herbalife, a gente faz o meu negócio baseado quase todo no Brasil, principalmente na região nordeste do Brasil. Tem alguma coisa em São Paulo, alguma coisa em outros países, tá? Mas o meu negócio está bem centralizado ali no nordeste do Brasil. E
E o que eu comecei a entender agora, que nós juntamos agora com mais 17 países da América Central e do Sul, tá? Então nós formamos uma região. O que eu queria pedir para você agora, que está assistindo essa live, né, é que comece a ler livros em espanhol, comece a assistir vídeos com espanhol e tradução, comece a assistir vídeos no YouTube de treinamento de espanhol. Sabe por quê? Nós temos uma região agora com 18 países e que nós podemos trabalhar nesses 18 países. Como eu sabia que eu vinha para Bogotá, sabe o que eu fiz? Eu coloquei um anúncio patrocinado, né, lá no Instagram e no Facebook, né? Eu comecei a gerar contato com outras pessoas, porque a gente vai trazer o projeto, o modelo de Espaço Vida Saudável com a nossa cara, né? Porque tem Espaço Vida Saudável nesses 18 países onde a Herbalife está na América aqui do Sul e Central. O Brasil, mais 17 países já tem Herbalife. Também já tem Espaço Vida Saudável, mas não é com a nossa característica, o nosso jeitinho. E nenhum deles, galera, tem Hype Drink, né? Então, ou seja, nenhum deles, bem dizer, trabalha com delivery igual nós trabalhamos. Nenhum deles tem esse carisma que nós temos aqui dos brasileiros. Então, deixa eu dizer para vocês, sabe qual a minha proposta quando eu estou gerando contato, quando eu estou convidando as pessoas para conhecer o projeto Herbalife? É trazer para a Colômbia, é trazer para a América Central essa criatividade dos brasileiros. É isso que eu queria que você começasse a pensar. Em vez de você, não é que você vai focar nisso, tá? Você tem que focar aí na sua rua, focar na sua família primeiro, depois no seu prédio, na sua rua, depois na sua cidade, depois no seu estado, depois no seu país. Mas pensa também, vai pensando o tempo todo em você ter um negócio internacional. Galera, deixa eu dizer uma coisinha para você. Se você tirar todos os dias do seu dia de trabalho, se você tirar 30 minutos por dia só para gerar contatos, entra lá na Argentina e tenta ver algum brasileiro na Argentina, tenta ver no Chile um brasileiro no Chile, um brasileiro no Equador, um brasileiro na Costa Rica, um brasileiro no Panamá, um brasileiro na Bolívia. Começa a criar, eu quero que você entenda essa dimensão do negócio que tem. A live de hoje nós vamos falar sobre o poder da ação. E isso aqui já começa o assunto da live, tá? Em vez de você ficar na inércia, em vez de você ficar parado, já começa a criar um ambiente de contatos em diversas regiões, tá? Toda vez que você for, pergunte a alguém, conhece alguém que mora em outro país aqui na América Central. Eu nem estou falando para você ir para os Estados Unidos, eu nem estou falando para você ir para a Europa ainda, tá? Mas vamos focar nessa região nossa agora. Eu não sei, imagina que no ano que vem a extravaganza fosse no Brasil, né? Estou chutando aqui, eu acredito que não vai ser, mas imagina que fosse. E você já tiver 5, 6 supervisores espalhados aí na América Central e América do Sul. Imagina bem, o seu negócio ia estar muito mais forte no ano que vem. Ah, Wellington, mas tá bom, eu tenho um negócio, a extravagância vai ser, vamos imaginar que seja na Bolívia, tá? Imagina então, no ano que vem, se você tem alguém que é da Bolívia, alguém que é da Colômbia, alguém que é do Equador, alguém que é do Uruguai, alguém que é do Paraguai. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer para você? A gente está aqui hoje para falar no poder da ação, mas eu já quero que você comece agora, entrar em ação agora, pensando daqui a um ano, tá? A minha proposta para você nessa live hoje, Wellington, é porque nessa extravagância agora de Bogotá, eu não vou conseguir levar quase ninguém, mas nós vamos ter extravagância no ano que vem. Ano que vem tem extravagância de novo, né? E a gente já pode começar agora a construir um negócio internacional. Gente, eu comprei produtos da Herbalife e mandei e pedi para entregar aqui na casa de uma presidente da Herbalife aqui, tá? E ontem eu fui lá pegar o produto, fui lá levar um presente para ela. Eu levei uma sopa de feijão para ela, né? Feijão com bacon, para ela conhecer o produto, para a gente criar relacionamento, tudo que ela precisar no Brasil. Eu tenho certeza do que eu precisar dela aqui na Colômbia, eu vou ter o apoio dela. E é isso que eu queria que vocês começassem. Você agora que está vindo aqui, eu quero dar uma dica para você que está assistindo essa live e que está vindo para a extravaganza de Bogotá, ou já está em Bogotá ou vai chegar ainda. Traga cartão de visitas, tá? E conheça pessoas de outros países.
pega o nome, o telefone, o WhatsApp dela, o e-mail, pega o Instagram, começa a seguir, começa a criar relacionamento. Galera, você sabe que para mim qual que é o maior ganho dessas lives que eu faço todo dia? É que hoje eu conheço gente no Brasil inteiro e em vários países do mundo graças a essas lives. Eu já era um cara desenrolado já para conhecer pessoas em outros lugares. Mas essas lives fizeram com que agora eu conhecesse alguém lá em Lagarto, em Sergipe, conhecesse alguém lá em Chapecó, conhecesse alguém lá em São José do Ribamar, no Maranhão, conhecesse alguém lá em São Luís, conhecesse alguém no Acre, conhecesse alguém em Roraima, em Rondônia. Então isso fez com que, se eu precisar amanhã de ter um contato em qualquer um desses lugares, fica fácil. E é isso que eu quero que você venha aqui. Venha com esse pensamento de eu criar um network. Então, para isso, já entra no assunto da nossa live. Conheça aí o Raimundo lá em Alta Floresta. Então, deixa eu dizer uma coisinha para você. Já venha com esse pensamento. Estou indo para Extravaganza para aprender, estou indo para Extravaganza para me inspirar, mas também quero criar network. Se você não trabalha com Herbalife, comece a fazer uma coisa, comece também a criar relacionamentos com outras pessoas, porque pode ser que a sua atividade, você pode expandir a sua atividade para outros lugares. Eu conheço galera lá em Ourinhos também. Então, deixa eu dizer para você. Então, o foco da nossa live hoje, eu vou ver se eu acabo até lá antes, que hoje é o dia de eu ir lá na Herbalife também fazer registro. Deixa eu voltar aqui no poder da ação para vocês. Então, eu gerei vários contatos aqui e eu agendei com algumas pessoas. Então, eu tenho pessoas agendadas para hoje encontrar 11 horas da manhã no Espaço Vida Saudável, onde vou fazer um tour lá, vou mostrar os ganhos, vou mostrar a lucratividade, o que precisa para se montar um Espaço Vida Saudável. Amanhã à noite eu tenho outra ronda no outro Espaço Vida Saudável. Então, eu tenho duas visitas marcadas ainda. Eu tenho outros espaços para ir, mas eu não vou conseguir ir. Mas tem espaço marcado para ir hoje, 11 horas da manhã, que seria 1 hora da tarde aí do Brasil. E amanhã, 6 horas da noite, que seria 20 horas aí. Então, deixa eu dizer para você, eu marquei lá. E quem quiser ir fazer ronda nesse espaço, se você já está em Bogotá aqui, pega lá no canal lá no Telegram, tem, tá? Hoje, 11 horas, eu vou estar no Fit Point 153, eu acho que o nome é esse, tá? Fit Point 153, eu vou estar lá hoje, 11 horas, e amanhã à noite eu vou estar em um. Eu vou colocar lá no canal do Telegram para vocês, onde eu vou estar hoje, 11 horas, e onde eu vou estar amanhã, 18 horas, tá? Nesses dois espaços, e tem mais outros espaços lá se vocês quiserem visitar, beleza? Então, o que eu quero que você entenda é, essa extravaganza agora, às vezes não dá tempo de você nem vir e nem colocar mais ninguém, mas nós vamos ter extravaganza do ano que vem. Então, eu quero te pedir que já comece a pensar agora, daqui a um ano, como que vai estar a sua vida daqui a um ano. Você lembra do texto bíblico hoje, quando a gente falou no capítulo 2 de Daniel, versículo 20 e 21, que Deus é soberano, que Ele muda as estações e Ele pode fazer as coisas acontecerem, que Ele destrona reis? Deixa eu dizer para você, tem tanta coisa boa que vai acontecer na sua vida, mas você precisa acreditar nisso, você precisa tomar posse disso e o mais importante, você precisa entrar em ação. Conteúdo a gente traz aqui, informação a gente traz aqui nas lives, depoimento a gente traz aqui, mas você precisa entrar em ação, e é disso que nós vamos estar falando aqui agora. Então esse é o tema da nossa live, apertem-se os cintos, papel e caneta na mão, já manda aviãozinho. Eu sei que esse horário é um horário complicado em Brasil, 10 horas da manhã, mas se o espaço está vazio, se você pode assistir a live, já mete o dedo no aviãozinho e coloca a gente para dentro, que a gente daqui para frente nós vamos falar sobre o poder da ação. Como é que você pode usar esse poder que a ação nos dá para você ter resultados incríveis? A primeira coisa que a gente precisa entender de todas, né? Que ação, galera, ação ajuda a gente a concretizar ideias. Essa é a primeira coisa. Às vezes a ideia passa na nossa cabeça, mas se ela ficar aqui, se ela não for para um papel, se ela não entrar num planejamento, a gente não vai para lugar nenhum, a gente não vai ter resultado. A nossa mente, galera, a maioria de nós, inclusive eu, a maioria de nós tem obesidade cerebral, tem informação demais aqui, e o que a gente precisa é colocar isso em prática. E só assim que a gente vai começar a concretizar nossas ideias. Você sabia que quando a gente pega uma ideia nossa, transforma esse plano em realidade, isso aí é entrar em ação. A ação, na verdade, é um processo, a gente precisa entender isso. A ação nada mais é do que um processo onde você transforma ideias em realidade.
Sem ação, deixa eu dizer para você, sem ação a gente não vai para lugar nenhum. Sem ação, as melhores ideias e estratégias, elas permanecem ineficazes. Se eu puder dizer para você uma coisa, que é uma pena que quem devia ter ouvido isso não ouviu, né? Mas dentro do cemitério tem um lugar onde tem muitas ideias que poderiam ser colocadas em prática, invenções que poderiam ter sido criadas e não foram, porque a pessoa simplesmente ficou com a ideia guardada e não entrou em ação. Então, deixa eu dizer uma coisinha para você. Eu queria que você saísse dessa live hoje com essa informação, com esse desejo ardente de falar assim: não, eu não consigo mudar o meu passado, mas eu consigo mudar daqui para frente. Sabe por quê? Quando você entra em ação, você começa a ter um feedback dos outros, do que você deve fazer, do que você não deve fazer, o que você deve... Por favor, poderia me informar o canal do Telegram? Canal do Telegram, você tem que pesquisar lá no Telegram, o Wellington Artuso Treinamentos. Também tem lá na bio do meu Instagram. Você clica na bio do Instagram, tem um linkzinho, aí entra lá o canal do Telegram, beleza? Deixa eu dizer, quando a gente entra em ação, o que a gente faz, a gente começa a fazer, né? E geralmente no começo as coisas não saem do jeito que a gente imagina. A gente vai aperfeiçoando, na verdade? Vai melhorando, igual o iPhone tem melhorado nos últimos anos, igual o Windows tem melhorado nos últimos anos, né? A gente também vai se melhorando, como pai, como filho. E toda vez que a gente faz algo e que não está certo, às vezes a gente ouve uma crítica, né? Às vezes a gente não gosta da crítica, mas a gente ouve, mas a gente vai recebendo esse feedback, né? E a vida nos ensina, né? Quando o que funciona e o que não funciona, né? E quando a gente entende o que funciona e o que não funciona, o que a gente faz? A gente vai fazendo ajustes, a gente vai fazendo melhoria. Muita gente acha que a vida dele vai mudar, se ele descobrir uma grande ideia, algo diferente de tudo. Não, a nossa vida vai mudar quando eu pegar o que eu tenho já, a partir de onde eu tô, e criar habilidades novas, melhorando um pouquinho mais. Então, muita gente chega e fala assim: eu quero já entrar aqui na Herbalife de presidente. Não funciona assim. Você vai entrar como um distribuidor que vai usar produto, vai ter resultado, vai começar a contagiar sua família, depois contagiar seus amigos, depois contagiar os colegas de trabalho, contagiar a galera da igreja, quem faz atividade com você. Então, nesse processo de aprendizado e adaptação que a ação, ela mostra o poder que ela tem. Porque se você ficar inerte, de braço cruzado na sua zona de conforto, nada vai acontecer. Mas no momento que você começa a entrar em ação, começa a fazer as coisas, aí tem que fazer o segundo momento, que é o mais importante, quando você pega aqueles resultados que você obteve e começa a fazer os ajustes necessários, começa a fazer as melhorias. Agora eu tenho uma notícia para você: melhorias e ajustes, eles terão que ser feitos por toda a vida. Melhorias e ajustes é algo contínuo, não é que a gente faz por uma época e a gente para, não. Outra coisa importante quando a gente fala no poder da ação, né? O poder da ação, ele traz experiência pra gente, né? Experiência prática, né? Porque tem cheio de gente aí que tem experiência teórica, né? Faz isso, faz aquilo, mas não coloca a mão na massa, né? Não coloca o pé no chão para poder dar os passos. E ação no dia a dia, gente, quando eu falo ação simples de mandar um direct, ação simples de entregar um convite, ação simples de convidar alguém para entrar dentro do espaço Vida Saudável. Então, ou seja, é importante a gente entender, urgente, mais do que nunca, que quando a gente entra em ação, o que acontece é que essa experiência, essa prática no dia a dia, ela faz com que você vai desenvolvendo novas habilidades, você vai desenvolvendo novas competências. Gente, vocês precisam, eu não sei quem estava aqui no dia da primeira live que eu fiz. Eu lembro como se fosse hoje, 30 de agosto de 2020, em plena pandemia. Galera, eu suava, eu tremia, eu não sabia como que eu ia reagir ali, eu não sabia como ia ser a reação das pessoas. Galera, hoje eu tava tomando café da manhã no hotel agora, que eu falei pra galera assim: meu Deus, eu tenho que ir lá fazer a live. E eu nem me preparei tão pra live ainda. Deixa eu ir lá. Aí subi aqui no hotel, perguntei a uma menina se eu podia usar uma mesa que eles têm aqui, uma sala de eventos que eles têm aqui. Aí ela falou que podia. Aí eu fui ali fora, tá meio frio ali, eu tô de bermuda. Aí eu fui ali, tem um setor deles aqui, eu acho que eles mexem com eventos. Vim aqui e perguntei se eu podia usar essa sala que eu tô agora, com essa vista aqui do mundo do fora aqui, onde é uma janela, tá?
Então deixa eu dizer uma coisinha para vocês. A gente é com essa prática, né? Então, o Wellington de hoje não é aquele Wellington daquele dia 30 de agosto de 2020, não. Foram muitas habilidades. Eu não sei se tem, é sério, galera, eu não sei se tem alguém no Brasil que nos últimos 4 anos fez mais de 1000 lives. E a gente está aqui todo dia. Então, essa experiência prática do jeito que a gente faz, vai fazendo com que a gente crie habilidades. Então, deixa eu dizer, pode ser que no seu primeiro convite que você vai mandar, no seu primeiro direct, o Magno escreveu aí sobre networking, né? Pode ser que na primeira vez que você vai tentar criar network com alguém, você não vai ter os resultados esperados, você não vai chegar no nível máximo, mas você vai melhorando, você vai criando experiência. Outra coisa importante quando a gente fala sobre entrar em ação é que só da gente sair da inércia, galera, só da gente se movimentar. Hoje eu fui treinar. Quando eu cheguei na academia, todas as esteiras estavam lotadas, né? E a única coisa que eu começo a treinar geralmente é por esteira, tá? Ou então eu vou na orla de Salvador, vou correr, não é isso? Exatamente, Kívia, é melhor feito do que perfeito, né? E aí eu cheguei lá, as esteiras acumuladas, aí tinha uma bicicleta lá, né? Eu não gosto de bicicleta, dói minha bunda, né? Eu falei assim, mas vou fazer. E fiz meia hora de bicicleta pesada e saí de lá suando. Então, o que eu quero dizer para você é isso? Que só da gente entrar em ação, a gente já começa a ter resultado, né? E essa ação do dia a dia, e pode ser a mais simples, pode você hoje pegar aqui, tomar vergonha na cara hoje e fazer a sua lista quente, pode você fazer hoje, começar a pesquisar brasileiros que moram em outros países aqui na América Central e do Sul. Só de você entrar em ação, isso vai ajudar você a superar a inércia, a sair da zona de conforto, né? E principalmente deixar de procrastinar. A maioria de nós não tem resultado é porque a gente deixa sempre para depois, deixa para amanhã, deixa para outro dia, deixa para o momento perfeito. E deixa eu te dizer, não existe momento perfeito. Não sei como está suas finanças, não sei como está a saúde, não sei como está o seu casamento, não sei como está o relacionamento com seus filhos, mas você precisa sair de onde você está e procurar um outro lugar melhor. Você precisa avançar em direção aos seus objetivos. Única coisa que eu te garanto, procrastinar não vai te levar para lugar nenhum. Agora, na hora que você entra em ação, isso não acontece. Agora, o que é importante a gente saber numa live como essa é que às vezes o primeiro passo, aquela primeira ligação, o primeiro convite que eu vou dar, o primeiro direct que eu vou fazer para criar network, pode ser que esse primeiro passo é o mais difícil, né? Mas uma vez que você iniciou, uma vez que você vai melhorando, o movimento ele tende a se manter. Tem uma lei da inércia aí, galera. Imagina, por exemplo, vamos pegar aqui, sei lá. Imagina que isso aqui seja um carro, tá? E esse carro, ele tá parado. Pra gente começar a empurrar ele, ele é pesado, né? Pra ele começar. Mas depois que ele começa, imagina que tá num lugar plano, tá? Mas depois que ele começou a movimentar, se você só com um pouquinho mais de força, você consegue empurrar esse carro. Por quê? Porque depois que algo entra em movimento, você manter-se em movimento se torna mais fácil, mas a gente precisa começar. O mais importante de tudo é a gente sair da inércia. Agora, quando eu e você, nós estamos decididos a entrar em ação, sabe o que acontece? Vai criar um momento. E nós temos dois tipos de momentos. Tem um momento pessoal, onde só eu tenho resultado, mas tem um momento onde essa live toda aqui, 56 pessoas agora começam a entrar em ação e os resultados começam a acontecer. E Wellington, como é que se cria momento? Deixa eu dizer para você como é que se cria momento. Momento se cria-se da seguinte forma: são pequenas ações repetidas diariamente, elas criam momento. E toda vez que elas começam a criar esse momento, sabe o que acontece? Vai facilitar o nosso progresso, vai facilitar a gente sair de onde a gente está para onde a gente quer. E o mais importante de tudo, quando a gente cria momento, sabe qual é o poder disso? É que quando a gente cria momento, a gente vê que a gente consegue realizar coisas maiores. Porque eu não conseguia realizar nada. Comecei a realizar algo pequenininho, que começou a dar resultado. Eu começo a criar momento. Eu começo a me sentir poderoso. Eu começo a sentir que eu sou capaz. Eu começo a sentir que eu consigo ter resultados. Nesse momento, eu começo a ver que eu posso desejar coisas maiores. Eu posso desejar níveis maiores. Eu posso criar um relacionamento melhor. Então,
Isso nos ajuda. Só de eu criar esse momento e sair da zona de conforto e começar a entrar em ação, isso já começa a dar resultado. Outra coisa importante quando a gente fala sobre entrar em ação, galera, a gente se sente confiante. A coisa que mais mata as pessoas, a coisa que mais destrói alguém, que deixa alguém num lugar e que coloca as pessoas às vezes em situações de depressão, chama-se falta de confiança, né? E eu quero fazer um convite para você. Se você quer ter autoconfiança, você quer confiar em você quer construir a sua confiança, você quer desenvolver a autoconfiança, tem que entrar em ação. É hoje, é falar assim, ó, dá um basta, não aguento mais, não quero mais isso, daqui para frente vai ser diferente. Galera, toda vez que você entra em ação e essa ação ela é bem sucedida, né? Ela dá um resultado. E deixa eu dizer para você, e quando eu falo de resultado, não é você ganhar 10 mil a mais do que você está ganhando agora não, é você ganhar 100 reais a mais do que você ganha, é você fazer um participante novo enquanto você já tem meses que você não faz nenhum participante novo, é você fazer um cliente novo de produto de venda fechada há quanto tempo você não faz, é fazer um cadastro de um novo distribuidor e há muito tempo você não cadastra ninguém para o negócio. Então eu quero que você entenda que quando você, essa ação bem sucedida, e ela pode ser uma unitária, algo único que você conheceu, algo bem pequenininho, mas foi bem sucedido, isso vai aumentar a sua autoconfiança, começa a aumentar a sua crença e o melhor de tudo, começa a aumentar a sua capacidade de realizar tarefas e alcançar objetivos muito maiores. Então, eu queria que você saísse dessa live hoje. Essa live não é para todo mundo não. Essa live aqui é para as pessoas que são aqui fiéis a essa live, né? Que estão acostumadas aqui 7 horas da manhã, mas não abriram mão de estar aqui às 10 para poder receber um conteúdo. Mas o mais importante não é o conteúdo que você está recebendo hoje. O mais importante é o que você vai fazer com o conteúdo que você está recebendo hoje. Eu não sei se você lembra da frase do dia, mas a frase do dia diz que não importa o que acontece com você, mas importa como você reage ao que acontece com você. Mas na hora que você tem essa confiança, na hora que você tem essa crença e que você vê que a sua capacidade de realizar coisas é muito maior do que você acreditava, você se sente poderoso. Gente, e para uma pessoa poderosa, para uma pessoa que ela acredita, que a crença dela está lá em cima, não tem impossível. Ainda mais se ela está ali, ó, conectada com Deus. E o que fortalece a gente quando a gente entra cria esse momento e os resultados começam a aparecer, isso deixa a gente forte, né? E eu e você, se nós queremos ter sucesso na vida, eu e você, se queremos alcançar objetivos muito maiores, a gente precisa de um negócio chamado resiliência. E o que vai fazer com que você tenha resiliência nada mais é do que você entrar em ação. Gente, é através da ação, mesmo com medo, né? A maioria de nós, galera, se você fala assim, mas eu não tenho medo. Aqui não tem medo, como não tem medo? A gente tem medo do novo, a gente tem medo do que a gente nunca fez. Ontem eu fui passear naquele teleférico lá, descendo o teleférico, subindo ali num trenzinho. Deixa eu dizer para vocês, eu tive medo ali e no final, quando ele está quase chegando, ele vai quase parando, né, por segurança, para ele chegar bem devagarzinho. E eu falei assim, meu Deus, imagina se esse negócio desce aqui, eu olhando lá para baixo, né? Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Meu amigo Nuno Miranda, seja bem-vindo à nossa live diretamente de Bogotá, meu amigo. Então, é através da ação no dia a dia que eu e você, nós enfrentamos desafios. E toda vez que a gente enfrenta um desafio e a gente supera aquilo ali, a gente começa a desenvolver resiliência. E quando eu começo a desenvolver resiliência, aumenta a minha capacidade de lidar com obstáculos. Galera, e obstáculos a gente vai ter por toda a vida. Por toda a vida, se você está vivo, você vai ter obstáculo. Não tem como. Wellington, não vai chegar um dia que a minha vida vai estar 100% perfeita, assim, tudo tranquilinho? Não vai ter esse dia. Um dia você vai ter obstáculo na saúde, outro nas finanças, outro no relacionamento, outro é nos compromissos. Você tem 2 festas para ir no mesmo dia, você vai ter que decidir em qual é que você vai. Então, deixa eu dizer para você. Eu quero que você saia dessa live hoje muito mais forte do que você chegou. Você decidido, é que você vai entrar em ação, que você vai colocar em prática aquilo que
a gente aprende aqui diariamente, nos conteúdos que são entregues aqui, a gente tenta trazer os melhores sempre aqui para trazer conteúdo para você. E quando a gente começa a entrar em ação e a gente começa a criar esse momento, sabe o que acontece? A gente começa a ter resultados incríveis, resultados que a gente nunca imaginou, a gente começa a realizar metas. E na hora que você começa a realizar metas, somente através da ação, galera, somente através da ação é que a gente pode atingir metas e objetivos específicos. Não tem como você falar assim, eu vou ficar de braço cruzado e vou esperar. Você sabia que no nosso negócio Herbalife, na vida, tem as pessoas que criam, as pessoas que começam e tem aquelas pessoas que esperam acontecer e que ficam olhando e às vezes nunca começam. A vida passa e elas continuam do mesmo jeito. E não tem nada de errado não. Se você quer essa vida para você, eu não quero essa vida para mim. Sabe por quê? A gente tem uma vida abundante. Nós somos a imagem e semelhança de Deus aqui na Terra. Nós somos pequenos deusinhos aqui na Terra. E no deusinho, como pequenos deusinhos aqui na Terra, a melhor coisa que a gente pode fazer, né, usar os talentos, os dons que Deus nos deu, e a gente não pode enterrá-los, né? Tem alguém aí fora precisando do seu talento. Tem alguém aí fora precisando do seu dom. Então, o que a gente precisa é sair daqui hoje, disposto a entrar em ação. Sair da inércia, falar assim, não, vou colocar em prática aquele sonho que eu sempre tive, vou colocar em prática aquela ação que eu tomei decisão de fazer um dia, mas até hoje eu não tive coragem. Então deixa eu dizer para você, eu não estou falando para você não ter medo, a gente tem que ter medo, mas tem que ter um medo calculado, um medo onde, se não é risco de vida, se não é risco de nada disso, entra em ação. Wellington, alguém vai dizer não para mim, alguém vai desligar o telefone na minha cara, alguém vai me xingar, esqueça disso, continue fazendo o seu trabalho, você vai começar a realizar coisas que você nunca imaginou. Galerinha, para quem está perguntando sobre trocar moeda, tá? Quando você chegar aqui no Panamá, na Colômbia, em Bogotá, tá? Não troca na esteira lá onde pega as malas, não troca o câmbio ali, porque ali é o mais caro de todos, né? Que eles pagam menos pra gente. Se você sair do lado de fora, eles te pagam um pouco mais, tá? E também no segundo andar do aeroporto de Bogotá tem uma casa de câmbio também que eles pagam um pouquinho mais, tá? Mas só não troca nas esteiras, porque quando dizer na esteira é o lugar mais caro que tem. Outra coisa, galera, que quando a gente entra em ação, faz com que a gente literalmente inspire os outros. E esse negócio nosso não é um negócio de motivar, porque motivar é a coisa mais fácil do mundo, cheio de gente na internet motivando, mas esse negócio é a coisa de inspirar, é onde você fala assim, ó, eu tô indo, eu vou, eu cheguei, quem quer vir comigo, quem vai comigo, esse é o negócio de inspirar, né? E quando a gente tem essa ação proativa, a gente começa a inspirar outras pessoas, e essas pessoas também começam a agir, né? E essas pessoas também começam a perseguir os objetivos dela, e é nesse momento que cria um momento, né? A gente pode começar aqui, criar um momento primeiro, pessoal, meu, depois a gente pode criar um momento aqui da live, depois nós podemos criar um momento do país, depois nós podemos criar um momento da região. Galera, deixa eu dizer para vocês, a gente uniu agora América do Sul, América Central, chamam a região Sancan. Eu acredito que nos próximos 3, 4, 5 anos nós vamos começar a ter 100 presidentes aqui por ano, né? A gente não recebe Pix não, galera, é só dinheiro. Ou é dólar ou é real, não aceita Pix. Então, deixa eu dizer para você aqui que está aqui na live, a gente vai criar um momento muito grande agora como região, mas na hora que você começar a inspirar dentro do seu STS, começar a inspirar na sua cidade, começar a inspirar as pessoas na região com seus resultados, melhorando a sua saúde, melhorando a sua situação financeira, mudando a vida de outras pessoas, a gente começa a criar um momento regional e daqui a pouco a gente vai espalhar isso para o país inteiro e daqui a pouco nós vamos espalhar isso para toda a região da América Central e do Sul. Então eu queria que você entendesse isso. A sua influência, ela vai ser uma influência positiva na vida das outras pessoas, mas a gente não consegue fazer isso se a gente não entrar em ação, se a gente literalmente não tirar a bunda da cadeira e ir pra rua, se a gente não parar de ficar vendo a vida dos outros no Instagram só e começar a gerar contato, mandar mensaginha. Então, eu quero que você saia daqui dessa live hoje, né? Que eu e você, quando a gente entra em ação, a gente literalmente, na prática, na vera, como diz aí no Nordeste, a gente vai causar um impacto real no ambiente.
na vida das pessoas, de pessoas que às vezes estão para baixo. Eu e você, nós precisamos ter a função de termostato, não a função de termômetro. A função de termômetro é aquela pessoa que chega no ambiente, o ambiente está 20 graus e ele fica em 20 graus. Se o ambiente está negativo, falando mal das pessoas, ele começa a falar mal das pessoas. Se o ambiente está muito alegre, alegraço lá também, ele está ali naquele ambiente. Mas eu e você, nós precisamos ter a função de termostato. O que é isso? Termostato é igual um controle de ar-condicionado, que ele levanta a temperatura do ambiente ou ele diminui a temperatura do ambiente. Obrigado, Avelina. Eu e você, nós temos que ter essa função aí de impactar o ambiente. E eu só faço isso entrando em ação. Se eu cheguei no lugar e o lugar está triste, o assunto não é legal, mude logo o assunto, leva outra coisa ali, fala de saúde, fala de prosperidade, fala de futuro, mas é através da ação que eu e você nós podemos causar um impacto ali, um impacto positivo, né? Tem gente que em vez de contagiar, contamina. Uma coisa que você tem que se perguntar você é uma pessoa que no dia a dia está contagiando outras pessoas ou você está contaminando? Mas quando você entra em ação e essa ação sua, ela traz um impacto real, né, para aquele ambiente, não importa se o ambiente seja um ambiente pessoal. Um ambiente pessoal é quando você fala com uma pessoa e você melhora o dia dela. Você dá esperança para ela, né? Ou então você chega num ambiente ali profissional e você muda o ambiente, só de você chegar, você muda o ambiente, ou quem sabe um ambiente comunitário. O mais importante de tudo é que você que participa dessas lives aqui, quando a gente fala o poder da ação, você não pode chegar em um ambiente e ele continuar o mesmo. Você tem que ser uma pessoa que tem que ser transformadora de ambientes, melhorar o ambiente, falar de coisas boas, trazer esperança para as pessoas. Galera, a maioria das pessoas estão sem esperança nenhuma aí. Então, hoje a gente vai encerrar a live mais cedo, mas eu queria que você saísse dessa live aqui hoje, entendesse o poder da ação, né? O que a ação pode fazer na sua vida. Gabriel, os seus produtos já chegaram, tá, Gabriel? Já estão aqui no hotel. Eu vou pegar na recepção e vou levar para o meu quarto. Deixa eu dizer uma coisinha para você aqui. Eu quero que você saia dessa live aqui hoje, mas muito mais forte do que você chegou. Eu quero que você saia daqui hoje disposto a entrar em ação. Faz uma coisa, pegue aí na sua lista de metas, né, que você colocou, de objetivos. Eu imagino que você colocou algumas ações ali, não é isso? Colocou algumas ações que você deveria fazer para ter os resultados que você quer. Então, o meu convite para você é que você pegue aquelas ações que às vezes você tinha medo de fazer e fala assim, não, vou colocar isso em prática hoje. A partir de hoje, aquilo que eu não fazia, aquilo que eu não tinha coragem, eu vou começar, né? E saia daqui hoje muito mais forte que você chegou. Galerinha, vamos terminar nossa live, que eu tenho muita coisa para fazer aqui hoje. Afinal de contas, eu estou turistando em Bogotá. Mas amanhã, 10 horas da manhã no horário do Brasil, 8 horas no horário de Bogotá, a gente vai estar aqui de novo na nossa live Café com o Presidente. Fiquem com Deus. Um abraço para vocês e até amanhã, 7 horas. E eu vou hoje mantendo vocês de informações nos stories. Tchau, tchau.